Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E o episódio de hoje trata de algumas coisas que a gente faz, às vezes até sem perceber, e que acabam afastando as pessoas do nosso convívio. Todo mundo gosta de apresentar a sua melhor versão diante das outras pessoas, principalmente quando estamos com gente estranha, gente com quem não temos intimidade. É um esforço natural para deixarmos uma boa impressão e ampliar nosso círculo de relações. Nossa evolução nos programou para agir assim. Mas essa versão toda positiva que a gente apresenta num primeiro contato está fadada a desaparecer com o andar da carruagem, quer dizer, com o aprofundamento do vínculo, pelo simples fato de que todos nós trazemos nossas bagagens emocionais, coisas que aprendemos ao longo da vida para proteger o núcleo da nossa personalidade. E quando essa bagagem começa a aparecer, as desilusões podem ameaçar a continuidade da relação, seja de que tipo for, uma amizade, uma parceria afetiva ou profissional. Muita gente pensa que suas relações com as outras pessoas duram pouco, por conta de incompatibilidades, um termo muito genérico que não quer dizer muita coisa. Mas o fato é que podemos acabar afastando pessoas por conta de certas características de personalidade e de certos comportamentos que temos e nem nos damos conta. Nesse episódio, vamos conhecer 10 desses fatores que nós não percebemos com facilidade quando começamos a colocar em ação, mas que geram uma certa alergia emocional nas outras pessoas, e elas acabam debandando, e com toda a razão. Eu acho que vale a pena começar falando sobre os ataques de fúria, porque embora eles sejam óbvios para quem os vê, podem parecer a coisa mais natural para quem os sente, porque fazem parte daquela bagagem emocional que eu falei mais cedo. É uma coisa que faz parte do modo de ser da pessoa há muito tempo. Acontece que pessoas que têm ataques de fúria com frequência podem até ser toleradas pelos outros, mas seus relacionamentos tendem a definhar com o tempo, porque quem está do outro lado, tendo que suportar tudo aquilo, começa a se sentir indefeso, e ninguém quer permanecer em um vínculo dentro do qual se sente impotente. Um segundo comportamento que facilmente sabota nossas relações é a sensação de urgência que algumas pessoas trazem com elas. Existem pessoas que vivem no futuro, sempre antecipando coisas ruins que podem acontecer, nunca relaxando, nunca vivendo no presente. Parece que são pessoas viciadas em preocupações. No começo da Covid, uma amiga minha achava que ela e a família iriam morrer e que a casa deles seria invadida por pessoas esfomeadas e que roubariam e destruiriam tudo, como naquele filme E o Vento Levou. Isso é um exemplo de pessoa que vive em estado alerta constante, antecipando crises e catástrofes. O foco dela é o futuro, não o presente, e sempre um futuro crítico. É penoso ter um vínculo próximo com gente assim, porque essas pessoas consomem a própria energia e as dos outros, vivendo num tempo psicológico que é sempre dramático. A baixa tolerância à frustração é uma terceira tendência que tem o poder de erodir nossos vínculos com o passar do tempo. Sim, porque ninguém é obrigado a se manter próximo de uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, que precisa sempre que os outros a acalmem. É desgastante e nos deixa sempre com aquela sensação de precisar pisar em ovos. Então, quando todo mundo começa a perceber que só quando aquela pessoa sai do ambiente, os outros podem finalmente relaxar, pouco a pouco cada um vai pegando o beco e tomando distância. A quarta tendência que pode ser prejudicial à manutenção dos nossos vínculos é a repetição sem fim. A gente vê isso em pessoas que não conseguem largar o passado. Elas ficam remoendo todas as experiências angustiantes que viveram, às vezes coisas da infância, e querem que você fique escutando aquilo. Eu sou totalmente favorável à atitude de oferecer um ombro amigo para quem precisa. Muita gente supera crises emocionais importantes só pelo fato de ter uma pessoa de confiança para ouvir e validar aqueles sentimentos. Mas isso é diferente da pessoa que está presa a acontecimentos angustiosos e sente uma certa satisfação em narrar aqueles eventos, normalmente apontando os culpados que a fizeram sofrer.
Ela repete aquilo todo santo dia praticamente, e geralmente ela se retrata como uma vítima indefesa dos acontecimentos e das pessoas do passado. Essa pessoa não precisa de um ombro amigo, ela precisa de terapia. A repetição sem fim dessas vivências angustiantes e o sentimento de autopiedade que está mesclado a isso não ajudam a pessoa a melhorar e ainda afastam suas amizades, porque ninguém gosta de funcionar como o muro das lamentações. A quinta postura, que intoxica muitas relações, é a do egocentrismo. A situação daquela pessoa que só consegue ver tudo do seu ponto de vista e acha que o mundo começa e termina nela mesma. As outras pessoas são coadjuvantes do seu espetáculo. Só ela sabe fazer as coisas. Tudo precisa ser do seu jeito. E só as necessidades e desejos dela importam. Como sexta característica, podemos citar o atraso crônico. É duro conseguir sustentar qualquer tipo de relação produtiva com uma pessoa que sempre deixa os outros esperando. Normalmente, essas pessoas se sentem muito mal com isso. Então a gente nem consegue reclamar muito com elas. Mas no fundo, a gente fica pé da vida. Mas por que tem gente que não consegue ser pontual com nada? Cada caso é um caso. Mas normalmente elas não conseguem largar o que já estão fazendo. Existe um bloqueio psicológico que as impede de deixar algo inacabado e ir ao compromisso na hora certa. Elas precisam terminar completamente o que estão fazendo e só depois se sentem liberadas. Voltar atrás na palavra dada é também um hábito bem complicado. É a sétima atitude da nossa lista. Quem não cumpre a própria palavra repetidamente não vai ter gente por perto durante muito tempo. Nenhuma pessoa que queira vínculos verdadeiros pode se dar ao luxo de prometer e não cumprir. Pelo menos não sem tentar renegociar o que foi prometido. Tudo certo dizer algo hoje, depois repensar e renegociar o que foi combinado. Ou, no mínimo, se desculpar sinceramente, porque não vai poder cumprir com a palavra. Todo ser humano já prometeu algo que não pôde cumprir. Mas não é nada bom ter como hábito não cumprir a palavra dada. Algumas pessoas fazem isso por puro mau-caratismo, mas existem outras que prometem mundos e fundos pelo desejo patológico de agradar. Elas prometem, criam a maior expectativa nas outras pessoas, se sentem felizes por ver a empolgação dos outros. Mas com o tempo, elas se dão conta de que prometeram mais do que deveriam. Então não cumprem e todo mundo fica mal, inclusive ela. A desconfiança excessiva é nossa oitava tendência nociva. Quem nunca conviveu com uma pessoa meio paranoica que sempre acha que todos querem tirar vantagem dela? A pessoa não confia em ninguém, está sempre na defensiva. Em toda situação, precisa levar algum tipo de vantagem. Parece que ela pensa assim: se eu não estou levando vantagem nisso, alguém está. Logo, estão me fazendo de trouxa. Ela só se sente satisfeita se tudo é feito nos termos dela. A nona atitude, que vale a pena citar aqui, é o sarcasmo. A pessoa sarcástica é aquela que zomba dos outros, desmerece os argumentos das outras pessoas, faz imitações depreciativas de pessoas que não estão ali para se defender, ou que estão, mas não podem se defender porque o clima psicológico é ofensivo. Gente sarcástica é extremamente insegura, tem dificuldade com a intimidade, ou morrem de medo de serem o alvo de piadas. Elas usam o humor para manter suas relações na superficialidade. Assim, elas conseguem se dar bem com todo mundo, ganhar um sorriso por onde passam, mas ninguém sabe de verdade o que se passa com ela. Por fim, existem as pessoas que se colocaram para sempre no lugar da vítima. É claro que há momentos na vida em que é perfeitamente legítimo sentir-se vítima, especialmente após uma perda significativa ou um trauma severo. Mas a maior parte das pessoas faz o possível para se recuperar e retornar a um certo nível de bem-estar, mesmo que isso demore algum tempo. Mas existem pessoas que se sentem sempre vitimizadas, incompreendidas, enganadas e não conseguem abrir mão desse papel. É como se o monopólio da dor fosse delas. No fundo, elas se sentem recompensadas com a atenção extra que recebem. É uma forma de vampirização emocional. E por mais que as outras pessoas tentem ajudar, nada é suficiente para que ela saia desse papel. Bom,
Existem outras tendências bem prejudiciais à manutenção das nossas relações. A tendência para a fofoca, a tendência para dar calote, enfim, poderíamos ficar horas. Mas eu acho que essas 10 tendências que apresentamos já estão de bom tamanho para esse episódio. Até porque o propósito é que possamos refletir sobre elas e não apenas listá-las. E aí? Será que você tem algumas dessas tendências? É fácil reclamar dos outros, mas e da gente? Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.